Olá, boa tarde, tudo bem com você? Esperando chegar aí mais algumas pessoas na live, né? Fazendo essa live aqui para falar algo muito interessante, concernente aos sinais da vinda de Jesus, né? Nós estamos passando por momentos de turbulência, momentos difíceis, né? E nós não podemos ficar alheio, né? Mas nós temos que escapar de todas essas coisas que estão acontecendo. E o que está acontecendo no mundo? Já foi previsto por Jesus, pelo Evangelho, né? É isso que nós temos que... deixa eu colocar aqui os comentários em cima para aparecer. Espera aí só um pouquinho. Opa, não pode ficar escuro não, tem que ficar claro. Calma aí. Ah, melhorou aqui. Ótimo. Baixar mais esse somzinho aqui para não atrapalhar, né, a nossa live, tá? Gosto muito de música, né? Isso é muito bom para a nossa vida, bem. Gente, aconteceu uma coisa interessante, né, com relação a... Opa, cadê meu filho? Volta aqui. Pronto. Com relação à vinda de Jesus, aproveitar e mandar um abraço aí para Cícera Alves também, nos vendo e assistindo essa live, tá? Gente, eu quero aproveitar e ler aqui o livro de Mateus, tá? Mateus ele foi discípulo de Jesus, tá? Ele escreveu, seu nome em hebraico é Levi, tá? Mateus é um nome romano, tá? Para quem não lembra ou não lembrava, né? Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar bem direitinho aqui, não ficar torto, né? O livro de Mateus, ele fala sobre os sinais. E eu queria compartilhar Viviane Brandão, Cláudia Feitosa, Cícera Alves, né? Com todos vocês aí, aproveitar esse carinho de vocês nessa tarde, né? Eu sei que muita gente está em casa, está seguindo aí as recomendações de só sair com muita necessidade mesmo, né? Para evitar contatos, evitar a proliferação, quase que não saía, problema de dicção aqui, para evitar essa proliferação, né, dessa doença. Tá? O livro de Mateus, no capítulo 24, fala sobre a questão do princípio das dores. Quando fala sobre a questão de princípio das dores, é que Deus ele vai, o próprio Jesus, na verdade aqui, ele está simbolizando no original que a sua segunda vinda, ou o seu arrebatamento, né, o arrebatamento da igreja, né, a sua segunda vinda, seria justamente precedida por alguns sinais. E que sinais seriam esses que precederiam
a vinda de Jesus, né? E o capítulo 24, ele diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do final do mundo, né? E Jesus respondendo, disse-lhe, calma, acautelai-vos para que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão ainda em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em todo o mundo, né? Mas todas essas coisas só é o princípio das dores, né? Então eu quero ficar somente aqui no versículo, até o versículo 8, mandar um abraço aí para o meu amigo Kelvin, né? Tá assistindo a nossa live, meu amigo Neto também, Deus abençoe lá na cidade de Poeiras, tá? É muita alegria que eu recebo vocês aqui nessa live, nessa tarde, tá bom? Bom, o que Jesus quis dizer que desde a época dele, tá, que tinha essas questões de terremotos, de guerras, de pestes, tá? E hoje nós estamos passando por uma turbulência, né, que começou ali na China, né, e passou para a Europa e chegou também aqui no Brasil, e nós não somos imunes, né? Não estamos imunes. Mas nós sabemos que, eu quero até colocar aqui em partes aqui, o que começou acontecendo com relação a esse princípio das dores, tá? Houve realmente 37 anos depois que Jesus profetizou, né, acerca desse princípio das dores, nós sabemos que houve o próprio Jesus, quando profetizou, 37 anos depois, aconteceu do templo ser destruído, né, no ano 70, pelo general Tito, né, filho de Vespasiano, imperador, tá? Mandar um abraço para o meu amigo José Filho, lá nos Estados Unidos, também ouvindo, né, e vendo a gente também nesse mesmo horário. Com certeza são 2 da tarde, 3, 4, 5, 6, 7 horas, quase 7 horas da noite lá, viu? Obrigado, meu querido. Deus te abençoe aí. Tenho acompanhado seu trabalho também aí nos Estados Unidos, viu? Então, o templo foi destruído realmente pelos romanos, tá? Mas apareceu muitos falsos mestres, falsos messias, que é o que o versículo, nós vamos atentar aqui no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, né? Então, eu sou o Cristo. Muitos dizendo, obviamente, se declarando que era o Cristo. E nós sabemos que no ano 440, né, surge Moisés de Creta, tá? Moisés de Creta, ele, segundo o comentário da Talmud, ele seria o Messias chegado naquele
no mundo, né? Seria esperado naquele ano. Isso ele mesmo se declarando, tá? E aí depois do ano 610, nós podemos ver que surge Maomé, tá? Profeta Mohammed, tá? Que veio ali no Oriente Médio, tá? E hoje se tornou a segunda maior religião do mundo, né? Então, Maomé também se declarou, né, sendo o Messias que o mundo esperava, tá? E hoje tem milhões de adeptos no mundo inteiro, tá? E nós podemos também já se lembrar aqui de Joseph Smith, tá? Quando ele que é fundador da Igreja dos Mormons, né? Ele, ao escrever o Outro Testamento, né, de Jesus, que chama-se, ele diz que ele contém o Evangelho Eterno, se considerou o Messias também, né? E por que não lembrar, em 1954, quando surgiu o Reverendo Moon, né, da Igreja da Unificação, né? Ele seria, obviamente, escolhido para salvar 6 bilhões de pessoas na época, né? Então, ele iria salvar toda a Terra. E por que não lembrar de Hitler, né? Hitler, quando ele estava pousando em Berlim, as pessoas ovacionavam ele, ele que veio para fundar o Terceiro Reich. O que é Reich em alemão? É reino. Ele é chamado de Führer. Führer é justamente o chefe, o Terceiro Reich, né? Então, ele obviamente estava para montar aí um reino, um reino eterno, e infelizmente para ele, para ele deu tudo errado, né? Porque sucumbiu, o mal caiu por terra. E ele ainda matou 6 milhões de judeus, tá? Queria formar uma raça ariana em todo o planeta por trás do extermínio em massa, tá? Mas nós não vamos tratar sobre a questão da Segunda Guerra aqui, mas nós estamos trazendo justamente esses acontecimentos, né? Falando aí justamente desses falsos messias que apareceram até o Reverendo Moon, né? Que é da Igreja da Unificação, e aí falando sobre Joseph Smith, sobre Hitler, que queria formar uma raça ariana, que era considerado como Messias. Mas nós podemos ver que no versículo de número 6 do capítulo 24, diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assustei, porque é mistério. O que é isso? É preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Quando diz aqui, porquanto se levantará nação contra nação, no original é ethnos and ethnos, que é justamente no grego, tá bom? Ethnos vem de etnias, então seria brigas ou guerras por conta de religiões. As maiores guerras que aconteceram no mundo simplesmente foram por questões religiosas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas religião, futebol e política não se discute. Claro que se discute. Temos que discutir essas coisas, mas temos que ser coerentes. Temos que ter coerência para respeitar justamente a opinião de cada um, né? E procurar viver em paz. Mas isso não vem acontecido desde todo o império na face da terra, quando dominava outro império, a primeira coisa que esse império fazia era impor a helenização. O que é helenizar? Catequizar. Olha o Império Egípcio.
o Império Egípcio, um dos maiores da Terra, ali na África, com os deuses do Egito, né? Todos tinham que se dobrar diante do deus Ra, do deus Ísis, da deusa Ísis, Osíris, né? Deus Sete, que é uma espécie de uma trindade da mitologia egípcia. E aí, quando você sai dos deuses da Mesopotâmia, dos deuses do Egito, vindo para os deuses da Mesopotâmia, tem o deus Baal, tá? A Babilônia impôs sobre muitos para se dobrarem diante da estátua do imperador Nabucodonosor. Quem é que não conhece isso na história, né? Alexandre o Grande, quando conquistou os medos e os persas, né? Ele veio com a sua helenização. Quando ele conquista o Egito, quando ele conquista o mundo inteiro, ele aí emprega agora a cultura grega. Daí veio a questão de helenizar, de trazer a ciência e os deuses da Grécia também. Isso é impor a cultura, e aí quando Roma conquista o Império Grego-Macedônico, obviamente acontece a mesma coisa. Roma agora, ela pega os deuses da Grécia e dá outros nomes. E agora todos tinham que se dobrar diante do deus, dos deuses de Roma, Asclépio, Esculápio, o deus da medicina. Quem é médico aí, ou você vai numa farmácia e tá lá a pessoa com jaleco, tá? E tá lá um bastão e uma cobra ou duas cobras. Aliás, quando é duas cobras enroscadas, é o bastão de Hermes, um deus da mitologia grega. Mas quando é só uma cobra enroscada, é o bastão de Asclépio, tá? Ou Esculápio, tá? E aí colocaram agora o deus Zeus, tanto que Antíoco IV Epifânio, ele chega em Jerusalém, coloca tira todos os utensílios do templo, coloca uma estátua de Zeus, o maior deus da mitologia grega, dentro do templo, e exige sacrifícios ali dentro do templo, sacrifício de porcos, animais imundos, né? Então, se nós atentarmos, na Coreia do Norte, está lá uma estátua gigantesca do Kim Jong-un, e todos são obrigados a se dobrar diante do zunido de uma buzina, para se dobrar diante da imagem do imperador, o culto ao imperador. Isso Roma tinha também. Olhe para Domiciano, olhe para Diocleciano, olhe para todos esses imperadores, como Nero, loucos, né? Que todos queriam ser adorados como Deus e faziam suas próprias imagens e traziam outras imagens de outros deuses, fizeram um panteão romano, né? Os solstícios de inverno com o deus Sol. Aí só quem não quer acreditar que as guerras ou que as discussões de hoje não é por religião. Olhe a briga no Oriente Médio, árabes contra árabes, porque uns são sunitas e outros são xiitas. Porque os sunitas, os sunitas acreditam que todos que confessam o nome de Alá pode ser um adepto, pode ser um muçulmano. Já os xiitas não. Os xiitas só acreditam que todos têm que ser descendentes, tem que ter etnia, sangue na veia para poder ser muçulmano. Então é a Sharia, a guerra de Alá. E aí tem que converter o mundo, tem que matar os inimigos. E aí o mundo inteiro vive querendo impor a sua própria religião. Tá? Então, as guerras, elas aconteceram no passado, tá? Continuam acontecendo.
E eu quero só frisar aqui algumas dessas guerras, além das guerras romanas, tivemos que os romanos, na verdade, perderam para os bárbaros, né? Obviamente, e eu não vou entrar aqui quem eram os bárbaros, para a gente não entrar na área totalmente de história, mas tivemos 200 anos de Guerra dos Cruzados. A igreja, né, através dos papas, lutando contra os muçulmanos para tomar Jerusalém e colocar o catolicismo romano lá dentro do Oriente. Né? Porque uma hora estava nas mãos dos turcos otomanos, outra hora estava nas mãos dos árabes e outra hora estava nas mãos dos católicos. E aí ficava essa guerra, 200 anos de guerra. Tá? E aí, depois, a gente pode falar das guerras, das invasões mongols, né? Mongols. A Guerra dos 100 Anos dos Balcãs, tá? Em 1912. Podemos citar aqui a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que morreu 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas, né? Na Primeira Guerra Mundial. Podemos falar quando eclodiu também a Guerra Civil Russa, tá? A Guerra Espanhola. A Espanha, ela estava neutra durante a guerra, né? Obviamente, a Primeira Guerra, tá? Ela ficou neutra. E aí eu quero até tratar com vocês de algumas pestes que surgiram o que muitos pensam que veio a questão da peste espanhola, ou da gripe espanhola, né? O que de fato não aconteceu lá. Mas podemos falar da Guerra Espanhola em 1936, né? Aí eclodiu em 39 a Segunda Guerra Mundial, tá? Foi até 1945. Aí depois, em 46, já veio, um ano depois, a Guerra da Indochina, tá? E vizinho à Guerra da Indochina, já veio a Guerra Fria entre as duas maiores potências do mundo na época, que era Estados Unidos e União Soviética, e aí todos tinham um armamento para dizimar a humanidade, né? Simplesmente assim, a humanidade com as bombas atômicas, tá? E aí a gente pode ver uma prova do Enola Gay, quando ele sobrevoa a cidade de Hiroshima, né, e Nagasaki, e quando ele detona, né, solta o Nilo Boy, né, pequeno garoto. O pequeno garoto dizimou toda a Hiroshima, tá? E nós podemos ver o que essas potências mundiais elas tinham esse poderio e ainda tem, né, esse poderio de guerra. E aí depois surgiu a guerra da Guerra das Coreias, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. E essas guerras das Coreias sempre por trás os Estados Unidos e a União Soviética, né? Tá? Para a gente lembrar bem. Mas para a gente não entrar muito nessa questão de guerras, nas 10, mais de 110 milhões de pessoas morreram durante essas últimas 10 guerras mundiais. Tá? Mas eu quero atentar na parte B do versículo, quando diz que teria pestes. Pestes são justamente essas doenças que têm surgido, né? Surgido durante. Porque nós sabemos que surgiu muitos terremotos, fomes, mas eu quero atentar aqui para, para as pestes, tá? Que dizimaram muitas pessoas no planeta, tá? Se nós lembrarmos bem, a peste que surgiu durante o Império Bizantino em 541, né? E essa peste foi terrível, tá? Depois, em 46, em 1346, surge
aí a peste negra ou a peste bubônica, tá? Essa peste, ela surgiu dos mongóis. Os mongóis, na verdade, era um grupo de asiáticos que andavam devastando a terra através de um líder chamado Gengis Khan. E ele, quando vai dominar a China, ele leva essa peste com ele. Essa peste, na verdade, é... A minha irmã Sandra Almeida está lá nos Estados Unidos, Deus abençoe. Cuidado aí, viu, minha irmã? Fica na tua paz, minha aluna abençoada. É sempre bom poder falar contigo, viu? A paz do Senhor. Então, nós podemos ver que, aproveita, Sandra, compartilha esse vídeo aí, tá bom? Com muitas pessoas aí, para muitas pessoas serem edificadas também com a palavra de Deus, as pessoas saberem que aqui no Brasil nós também pregamos a palavra de Deus, tá? Não foi só na América que foi o berço, um dos berços, né, do Evangelho, mas hoje a América do Sul, ela continua pregando, ministrando a palavra com amor e tremor, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Os mongóis, através de Gengis Khan, ele leva, quando ele vai conquistar a China, ele leva a peste, que está numa pulga, e essa pulga ela fica num rato. Que tipo de rato é? Um rato preto, parece um gato, tá? Esse rato, ele não tem medo de seres humanos. Nós, acho que aqui no Brasil nem tem, era um rato chinês, né? É, eles ficam muito próximos dos seres humanos. Então, na verdade, a peste negra, ela não pega por doenças respiratórias assim, não pega pelo ar, né? Ela é uma bactéria, na verdade, né? E como na época não existia o que combate bactéria é justamente antibiótico, né? Os antibióticos foi descoberto agora na Segunda Guerra Mundial, agora no século XX. Muitas pessoas morreram de gangrena, de tantas doenças, só porque não tinha antibiótico, né? Eu agora nem me lembro o nome do doutor, né, que descobriu o antibiótico. Terminou a Segunda Guerra Mundial e ele começou a fazer alguns experimentos e descobriu não sei se foi a penicilina, não sei o que foi que ele descobriu dentro do antibiótico, né? Bom, mas fato é que a higienização não era comum, o povo convivia com lixo e com os ratos, né? Então veio a peste bubônica da China, porque existia a rota da seda, e veio os ratos juntos, os ratos é, tocavam nas pessoas, as pulgas também, e aí chama de peste negra, porque quando a pessoa morria, as partes da pessoa não ficava da minha cor, não, ficava negra mesmo, negra. É como se fosse esse bicho aqui, ó, esse controle remoto aqui, tá? Então ficava negro mesmo, por isso chama peste negra, tá? E essa peste negra ou peste bubônica, na época, só até o ano de 1346 até 1350, matou metade da Europa, dizimou metade da população da Europa com a peste negra. Sem falar do que o Império de Gengis Khan, o Império dos Mongóis, acabou por conta das doenças, né? Ele não podia mais conter as doenças e muitos impérios sucumbiram por conta das doenças. O Império Romano, por exemplo, acabou por conta de que o Império Romano, quanto mais é, abrangia o Império, eles colocavam pessoas de vários, conquistavam bárbaros para tomar de conta do Império, mas nós podemos ver que a varíola, né, na época, foi quem fez com que o Império Romano se dizimasse, né? Isso foi uma das grandes causas. Isso você pode pesquisar na história aí, tá bom? Meu amigo Yata Anderson, Deus te abençoe. Obrigado aí por estar vendo a nossa live aí, beleza? Então, essa praga também, a peste bubônica, ou a peste negra, dizimou aí metade da população da Europa na época.
tá? Mas a gente pode ver a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela surgiu, é um vírus, né, que é o H1N1, e surgiu justamente no ano de 1918, tá? Mas essa gripe espanhola, na verdade, não era gripe espanhola, não surgiu na Espanha. Por que, professor Ronaldo, não surgiu na Espanha? Porque, na verdade, em 1918 a 1919, essa gripe ela surgiu, H1N1, surgiu mesmo, foi nos Estados Unidos. E aí os soldados americanos, quando foram para a guerra, né, a Espanha não estava em guerra, tá? E aí o contato daquelas pessoas umas com as outras lá na guerra, quando eles voltaram para os seus respectivos países, aí cada um levou essa doença incubada, né? E aí, por levar essa doença incubada, aí muitas pessoas acham que surgiu na Espanha, né? E aí por isso que chama gripe espanhola, porque lá o índice foi bem maior, tá? E não é tanto porque o índice foi bem maior, é porque eles foi quem começaram a noticiar as mortes e essa doença do H1N1, que foi a gripe espanhola, tá? Então, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Isso serve até se você for fazer o Enem, se liga direitinho, porque agora com essas incidências pode agora cair no Enem essas questões, tá? Mas não era a gripe espanhola, surgiu sim lá na América. E aí, em 1957, vem a gripe asiática, né? Em 1960 veio a AIDS, tá? Que matou 35 milhões de pessoas, né? E hoje tem quantas pessoas infectadas com o vírus da AIDS, né? A varíola, como eu falei aqui, em 1974, na Índia, né? Matou 15 mil pessoas. A cólera no Zimbábue, em 2008. Mas uma coisa que nós temos que entender, que essas doenças, tanto faz ela bactéria como doenças infecciosas, todas elas surgiram de animais, tá? De animais, de insetos. E eu aqui não quero dar uma de vegano, tá? Porque eu não sou eu não sou vegano, eu como carne, tá? Mas uma prova que no princípio Deus tinha feito o homem não para comer todo tipo de animal, né? Aliás, Deus fez o homem era herbívoro, tá? Herbívoro. Mas depois o homem se tornou carnívoro, tá? Se tornou carnívoro. E nós podemos dizer que até essa doença, a AIDS, quando surgiu do macaco, né? Surgiu do macaco, tá? O coronavírus, que é o Covid-19, ele surgiu de morcego. Essas que surgem, só vêm de animais, né? Às vezes o animal ele tem o anticorpo, ele pode estar com aquele vírus, mas para ele não tem mal algum. Mas quando um contato com o ser humano, né, obviamente o ser humano não tem a mesma imunidade. Aí acaba passando essa doença para muitas pessoas, para outras pessoas, e aí as dores de partos são terríveis, né? Então a gente pode ver que essas doenças elas estão batendo na nossa porta, mas tudo tem um lado bom, sabe? Qual é o lado bom disso tudo? Até parece, eu estou me lembrando de uma passagem bíblica que Deus ele tinha ordenado ao povo, Deus ia tirar o povo judeu da escravidão egípcia. Lá no Império Egípcio, o povo hebreu estava 430 anos escravo. Deus libertou aquele povo. Mas Deus disse que quando aquele povo chegasse na terra prometida,
eles trabalhassem seis dias, né? Descansasse o sétimo, tá bom? Estou dando aqui trabalhassem 6 anos e deixasse a terra descansar no sétimo ano, tá? E de 6 em 6 anos, quando formasse, seria o ano sabático, ele passaria o ano inteiro sem trabalhar. Ele juntaria aqueles 6 anos de alimentação para passar um ano inteiro sem plantar, para dar um descanso à terra. Tá? Rapaz, Israel foi liberto, ou entrado na terra prometida, foi bênção. Esse povo guardou esse mandamento de Deus? Ih, rapaz, guardaram não. Esse povo passou anos e anos, entrava ano e mais ano e mais anos. Resumindo, quando chegou a 490 anos, que é um tempo indimensionável, a qual o homem não vive mais, não vivia mais, a média de idade do homem era 70 anos, Deus tinha estabelecido. Então tinham passado várias gerações, mas o recado era sempre dado. Vocês têm que dar o descanso da terra por um ano. E nada desse descanso vinha. Resultado, Deus juntou, quando completou 70 anos no relógio de Deus, que deu 400, ou seja, 490 anos, porque eles tinham que juntar, separar um ano para dar o descanso para a terra, eles não deram. E Deus foi somando. Quando juntou 70 anos, aí Deus vai e manda os assírios, os babilônicos, irem lá na terra e levarem o povo hebreu. E esse povo agora passa no cativeiro 70 anos presos para dar descanso à terra. Rapaz, o que é que nos faz nos lembrar? É que Deus, ele nos perdoa dos nossos pecados, sim, mas nós temos que nos lembrar que se nós não nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, a conta virá. Um dia a conta vai vir. É a lei da semeadura. Nós vivemos num mundo tão capitalista hoje, né, que nós não temos tempo para nada. É uma correria, é um corre-corre. A gente vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, acorda 5h30, 6 da manhã, para uma correria, sabe? A gente não tem tempo para almoçar juntos. Eu mesmo, eu só almoço 1 da tarde, 1h30, né? Dificilmente eu consigo. Por quê? Porque almoçamos juntos, a não ser no final de semana e olhe lá, tá? Então, a gente não tem tempo para viajar, para estar com a família. E Deus permitiu que acontecesse esse fato aí na Terra, né? Para as pessoas agora até refletirem um pouco, pensar um pouco. Olha todo mundo em casa aí agora, brincando com os filhos, desenhando com os filhos. Hã? Rapaz, não importa. A gasolina baixou. Baixou, mas tanto faz o meu Fiat Uno aqui na garagem, como quem tá com a Hilux. Os carros não estão circulando, meu irmão. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem. Tá todo mundo debaixo do mesmo patamar, como diz Bruno Henrique, do Flamengo. Não tem o dia... estamos numa época em que a Terra praticamente parou, né? Então, às vezes, eu não estou dizendo que Deus enviou esse mal, mas que já estava profetizado para vir sobre a terra, porque a palavra de Deus diz que o primeiro sinal seria a apostasia dos finais dos tempos, que a apostasia é negar a fé, apostatar-se da fé, e isso tem ocorrido, tem acontecido muito, né? Pessoas se apostatando, negando a fé. E outra coisa, esses rumores, essas
insurgência de guerras entre nações, entre reinos, e nós podemos ver as calamidades que desde o começo do ano, extremidade, calor demais em alguns lugares, a ponto de vir incêndios, né, de forma natural e de forma também planejada, como aconteceu no Brasil, na Amazônia. A Austrália, incêndios por conta da seca, inundações em várias partes do mundo. Ontem a cidade de Massapê, aqui no Ceará, na região norte, vizinha a Sobral, entrou em estado de calamidade pública, né? A Defesa Civil está interditando várias partes da cidade, porque a cidade não tem estrutura para ter recebido os volumes de chuva que ocorreu ontem na cidade. Então, quantas cidades no Brasil e no mundo não está acontecendo calamidades como, Pai do Senhor, meu irmão Arnon, presbítero abençoado, não está acontecendo calamidades como estas. E aí, será que nós estamos alheios aos cumprimentos das Escrituras Sagradas? Pode até ser que Jesus não volte hoje, não volte amanhã, não volte daqui a 10 anos, mas eu quero deixar bem claro que isso sim, o que está acontecendo hoje, é cumprimento das Escrituras Sagradas. Cumprimento dentro do que Jesus quis ensinar, de que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem um período de 9 meses. Durante esse período de 9 meses, cada vez que se aproxima para o nascimento do bebê, que começou como um feto, tá? Esse bebê, cada vez que se aproxima o nascimento, a mulher vai tendo mais contrações, ou seja, vai se dilatando mais a abertura para que a passagem para que o bebê possa vir ao mundo. Então, cada vez mais que se aproxima a vinda de Jesus, que é praticamente o nascimento aqui, na comparação que Jesus diz que a sua vinda seria como dores de parto, então as coisas na terra vão acontecendo de forma gradativa, tá? Vai aumentando, assim como as dores de parto, e com mais incidência. E as pessoas vão se acostumando, vão estando adormecidas, como se fosse uma coisa qualquer. Não, isso aí aconteceu, porque foi um doido lá, que fez uma sopa, tomou, o vírus passou para ele, aí ele espirrou, pegou em outro e etc. E foi pegando em Wuhan, e depois urrou para todo, já pode-se dizer que é quase uma pandemia, porque já está quase em todos os continentes da Terra. Se não estiver em todos os continentes da Terra, não pode ser chamado de pandemia, e sim uma epidemia. Se fosse em regiões locais, né, seria um surto, tá? Então a gente precisa também dimensionar o que é surto, o que é epidemia, o que é endemia e o que é pandemia, tá? Tudo isso nós temos que entender para a gente dizer. Eu digo isso porque eu estou vendo até jornalistas aí formados. Estamos com uma pandemia. Peraí, já está em todos os continentes da Terra? Porque se estiver em todos os continentes da Terra, aí é uma pandemia. Mas até então, quando começaram a noticiar, não era em todos os continentes da Terra, tá? Bom, mas isso não vem ao caso. Eu não dou nem aula de medicina, tá? Vamos voltar para cá. Então a gente sabe que tudo isso são cumprimentos das Escrituras, tá? Então a vinda de Jesus está próxima. E eu lamento dizer que muitos serão pegos de surpresa, porque
As pessoas, elas praticamente esquecem o que estão vendo. Por isso que Jesus faz uma comparação à arca de Noé. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na época da vinda de Noé, as pessoas não deram nem crédito. Acharam que ele era louco. Sabe por quê? Deus mandou Noé construir uma arca, mas não mandou Noé construir uma arca na praia, não. Mandou Noé construir a arca, foi num lugar elevado, a mais de 800 metros acima do nível do mar, numa serra. Aí parece coisa de doido, né? Aí para as pessoas acreditar nisso, né? Então, obviamente, hoje nós pregamos que Jesus irá voltar a qualquer momento. Pode ser hoje. Na época dos apóstolos, no ano 57, as pessoas estavam deixando de trabalhar esperando Jesus, até que Paulo chega e diz, não, quem come tem que trabalhar para comer. Então, vamos esperar Jesus, nós vamos esperar trabalhando, né? O nosso culto tem que ser racional, tá? Então, hoje nós temos que trabalhar para poder comer, tá? Nós temos que trabalhar para poder nos alimentar, dar o sustento, tá? Nós temos que ser coerentes com relação às autoridades que estão pedindo para que você fique em casa, se você tiver alguma doença crônica, como eu, que é hipertenso, procure ficar em casa porque você está mais suscetível, né? Pessoas acima de 50 anos, né? Um pouco de cautela, não procure estar em aglomerações, com certa cautela, mas isso vai passar, vai passar. Já estivemos já estivemos em dias piores do que esse na história da humanidade. E quem não assistiu o começo da minha live aí, vai poder assistir ela, porque eu vou deixar ela aí, tá bom? Vou compartilhar e você vai poder ver que a humanidade já enfrentou coisas piores. Mas pior do que o que nós estamos enfrentando agora é aquelas pessoas que serão deixadas para trás no dia do arrebatamento. E eu não vou entrar nesse mérito agora, porque será uma outra live a qual eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. E aí realmente, literalmente, vai ser o dia de caos no mundo inteiro. Nós estamos passando agora por um momento no mundo inteiro de cautela, né? de um susto muito grande, um medo que permeia sobre as pessoas, porque afinal de contas não tem cura, né? Você não pode tomar qualquer medicação, tá? De cada quatro brasileiros, 3 dependem do SUS, eu sou um deles, tá? Diga-se de passagem, tá? Então, muita gente não pode ir aos hospitais, porque os hospitais não têm estrutura, tá? Não tem estrutura. Então, o momento é de cautela, o momento é de reflexão, mas você pode orar, você pode interceder, você pode aproveitar esses momentos e buscar a Deus, pedir misericórdia a Deus e não fazer como os antediluvianos, que quando Jesus veio, aí eles acreditaram, né? Veio no sentido de juízo, tá? E aí eles acreditaram e começaram a bater na arca. Noé, abre-nos, somos nós. E aí Noé disse, eu não tenho mais o que fazer. A arca já foi fechada por fora. Deus fechou a arca. Da mesma feita vai ser a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão alheias, né, ao que está acontecendo. Mas eu te aconselho a procurar viver uma vida mais reta, justa. Eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar em muitas coisas. Não estou aqui para passar uma ideia de hipócrita, né? Eu sou um dos primeiros que preciso melhorar dentro do meu comportamento cristão, dentro do meu comportamento com as minhas filhas, com a minha esposa, com amigos, né? Com os irmãos. Eu preciso melhorar muito.
E eu peço a Deus que me ajude a enxergar isso aí, para eu refletir, para ser uma pessoa melhor. Porque não adianta a gente viver na hipocrisia, né? Viver uma vida dupla, uma vida de mentira. Não adianta. Hora ou outra a máscara vai cair. E quando essa máscara cair, primeiro a lamentar, a chorar, vai ser nós mesmos, né? Então, essa live que eu trouxe aqui sobre o princípio das dores e alguns sinais que estão, isso é um cumprimento da palavra de Deus. E eu quero aqui agradecer a você que ficou comigo, ouvindo essa live, vendo também. Compartilhe essa live, né? Para que pessoas possam também ser edificadas e possam buscar a Deus, né? Buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, invocá-lo enquanto ele está perto. As pessoas, às vezes, são extremistas. Por que são extremistas? Eu sei que o mal da natureza humana está nele mesmo, no sentido de que quando surgiu a gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, né? Eu acabei de explicar aqui aonde surgiu, que foi nos Estados Unidos, mas quando essa gripe espanhola chegou no Brasil em 1920, foi mesmo na época do carnaval. Sabe qual foi a atitude dos brasileiros em 1920? Pode pesquisar aí, que está aí nos anais da história. O professor aqui não vai falar nada que não esteja nos anais da história, para que ninguém venha me dar direito de resposta, tá? Mas o que foi que aconteceu em 1920? Mesmo na época do carnaval, foi o carnaval mais esculhambado que já aconteceu na história da humanidade. Não, deixa eu... Do Brasil, né? Por que do Brasil? Eles disseram assim, rapaz, a gripe espanhola está dizimando o mundo inteiro. É carnaval? Ninguém vai sobreviver mesmo? Vamos aproveitar. É a festa da carne, nós já vamos morrer mesmo. Não tem vida eterna. E aí fizeram o que fizeram de todo jeito. Pode pesquisar aí, 1920. Carnaval no Brasil. Foi a maior esculhambação da história. E aí terminou o carnaval, o mundo não acabou, e aí depois veio a vergonha. Quem fez, olha, lá no meio de todo mundo. Não, nós temos que fazer, porque nós vamos morrer mesmo. Olha aí, meu irmão. Se eram pessoas ao joelho pedir misericórdia a Deus pelas suas vidas, mas foram aproveitar. Que falta de ciência. E aí, é por isso que eu estou dizendo, é momento de reflexão. Então, fica aqui essa live que fica o meu abraço e eu quero orar abençoando a tua vida, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas que viram essa live, que vidas possam ser edificadas, que vidas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho, que pessoas possam ser curadas, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores. Queremos te pedir que o Senhor nos traga a segurança, a convicção da tua salvação sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo simples fato do Senhor existir, por termos certeza da vida eterna e que toda essa tempestade irá passar e nós vamos glorificar a Deus, que é o Criador de tudo e de todas as coisas. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Meu amigo Everaldo Ferreira, meu querido ex-patrão, né? Hoje amigo, parceiro e meu amigo de longas datas, né? Juscelia Alves também, o Everaldo é lá de Minas Gerais, Nova Serrana. Deus te abençoe, Everaldo. Deus te abençoe, Juscelia. Foi bom conversar com vocês. E Sandrinha, aí nos Estados Unidos, Deus te abençoe. Meu amigo José Filho também nos Estados Unidos, Deus te abençoe também. Foi muito bom ficar com vocês essa tarde, né? E eu vou ficando por aqui e encerrando essa live, tá bom? Deus te abençoe.